paz do Senhor, pessoal! Sejam muito bem-vindos a mais uma aula da Escola Bíblica Dominical. Hoje vamos estudar a lição de número 2, que tem por título A Ação de Graças pela Igreja de Corinto. Neste trimestre, estamos estudando a primeira carta de Paulo aos Coríntios, que é uma carta bastante prática, na qual o apóstolo fornece instruções sobre assuntos relacionados ao bem-estar da igreja, com conselhos para ajudar a combater as influências pagãs que eram muito presentes na cidade de Corinto. A carta fala sobre maturidade espiritual e o seu propósito era identificar problemas na igreja de Corinto, bem como oferecer soluções e ensinar os crentes a viver para Cristo, mesmo estando em meio a uma sociedade corrompida. Paulo havia estabelecido uma igreja naquela cidade e, através de várias fontes, foi informado de que haviam problemas na igreja de Corinto, tais como inveja, divisão, contendas, desordem, imoralidade e falta de aplicação da disciplina. Ao saber das dificuldades que os irmãos daquela cidade passavam, Paulo foi movido pelo Espírito Santo a escrever uma carta à igreja, que contém diversas instruções sobre como resolver alguns problemas e também responde algumas dúvidas dos irmãos. Paulo orienta a como lidar com a divisão e a desordem, mas também faz orientações a respeito do casamento cristão, sobre a liberdade, a adoração pública e também sobre a ressurreição de Jesus. Apesar dessa carta ter sido escrita há quase 2000 anos, e direcionada inicialmente aos irmãos da igreja de Corinto, seu conteúdo também serve para os dias de hoje, evidentemente que contextualizando alguns pontos para a nossa realidade, que é muito diferente da realidade de Corinto na época. As instruções dadas aos coríntios possibilitaram à nossa geração atual o acesso a uma rica fonte de doutrinas e estudos sistematizados do cristianismo. É uma fonte de ajuda e inspiração para a resolução de problemas que ainda acontecem nas comunidades cristãs contemporâneas. A igreja de hoje também precisa de instrução. Assim, podemos aprender como Paulo orientou a correção dos problemas da igreja de Corinto e então aplicarmos estas mesmas soluções à nossa realidade. A natureza de Deus é imutável e os princípios direcionados à igreja de Corinto se aplicam a nós também. O texto que utilizamos na celebração da Ceia do Senhor, por exemplo, se encontra na carta de 1 aos Coríntios. Seu conteúdo destaca também a missão da igreja, que é fazer a diferença na sociedade, o que é um privilégio, mas também uma grande responsabilidade para todos nós, membros da igreja. Corinto era um grande centro urbano, que ficava localizado na Grécia e ainda existe até os dias de hoje. Era uma cidade grande para os padrões da época, a mais importante da Acaia, com mais de 400 mil habitantes. Possuía 2 portos, um de cada lado da cidade, e havia lá muita riqueza, devido ao comércio. Todavia, apesar de toda essa prosperidade, espiritualmente era um local decadente, apresentando problemas como a prática da idolatria e da imoralidade. E em meio a esse contexto, os cristãos de Corinto enfrentavam dificuldades, pois estavam cercados pela corrupção e toda a sorte de pecados, sofrendo fortes pressões para viverem de uma maneira santa. E o tema de hoje é a respeito da ação de graças pela igreja de Corinto. A ação de graças é um agradecimento, um louvor a Deus por algo que ele tenha feito. Paulo faz uma calorosa saudação aos irmãos de Corinto e agradece a Deus pela vida deles, demonstrando seu amor e cuidado para com eles. Paulo registra que a igreja era repleta de dons e que não lhes faltava nenhum deles. Contudo, a despeito do fato de terem muitos dons, eles não estavam livres de problemas. Paulo, como um bom pastor, faz algumas repreensões, demonstrando seu descontentamento com algumas atitudes dos irmãos daquela igreja. A carta de 1 aos Coríntios segue a estrutura padrão das cartas da época, que iniciava com o nome do remetente e do destinatário, uma saudação e em seguida uma segunda sessão, que poderia ser uma ação de graças. Após a apresentação dos conteúdos a serem tratados, a carta era encerrada com uma saudação final e uma despedida.
Essa estrutura da carta evidencia a boa formação de Paulo, que havia estudado aos pés do mestre Gamaliel. O comentarista e pastor da nossa igreja, Natalino das Neves, reforça que muitos crentes, influenciados pela teologia da prosperidade, acreditam que não podem passar por problemas e tribulações. Entretanto, não é isso que vemos nas escrituras sagradas. Trata-se de um falso evangelho. O crente fiel pode passar por sofrimentos, sem que isso signifique que ele está em pecado ou vivendo em desacordo com a vontade de Deus. O próprio Paulo fala de seus sofrimentos em diversos momentos. Mesmo sendo um apóstolo, dotado de tanto conhecimento, contemplado com todos os dons, Paulo foi desacreditado e precisou defender o seu apostolado, pois sofria perseguição. Jesus também nos ensina que no mundo teríamos provações, mas que deveríamos ter bom ânimo, porque Ele venceu por nós. Então, jovem, se porventura você vier a passar por momentos difíceis, não fique pensando que está sendo castigado por Deus por seus pecados. Considere que isso é apenas a permissão dele para que venhamos a nos aperfeiçoar e crescer espiritualmente. Não permita que o inimigo venha te acusar e fazer você se sentir culpado. Se você vier a tropeçar, se arrependa, peça perdão ao Senhor e prossiga a sua caminhada. A palavra de Deus nos traz conforto ao nos ensinar que o sangue de Jesus nos purifica de todo pecado e que nenhuma condenação há sobre aqueles que estão em Cristo Jesus. E o texto do dia da lição está em 1 Coríntios, capítulo 1, versículo 4, que diz assim: Sempre dou graças ao meu Deus por vocês, por causa da graça de Deus que foi dada a vocês em Cristo Jesus. E a síntese da lição diz: a oração de Paulo em favor dos coríntios era uma forma de revelar o seu amor a eles. Paulo inicia a carta aos coríntios saudando e dando graças pela vida dos irmãos daquela igreja. Ele comenta que não trabalhava sozinho, pois o irmão Sóstenes estava com ele. Sóstenes era o companheiro judeu de Paulo, que havia sido chefe da sinagoga, mas havia se convertido ao cristianismo. Enquanto Paulo escrevia, Sóstenes o auxiliava. Ele também sofreu perseguição, tendo sido espancado diante do tribunal romano por defender Paulo. E esta relação entre Paulo e Sóstenes nos ensina que uma amizade verdadeira é algo que devemos dar valor, que devemos cultivar porque é um tesouro. Sóstenes não relutou nem mesmo em sofrer agressão física para defender o seu amigo. Paulo também delegava tarefas aos seus amigos de confiança, como Apolo, Timóteo, Silas e Tito, potencializando assim a expansão do Evangelho. E as nossas amizades, elas serão úteis tanto em momentos de alegria, celebrando as bênçãos do Senhor, quanto em momentos de dificuldades, quando muitas vezes precisamos de um conselho, de um apoio que só um bom amigo pode nos oferecer. No entanto, devemos selecionar nossas amizades com sabedoria. O Salmo de número 1 nos adverte quanto ao perigo das amizades impróprias, que podem nos levar a um processo de decadência espiritual e nos afastar do caminho. Então, tenhamos amigos que sejam pessoas íntegras, fiéis ao Senhor, aptas a nos darem bons conselhos quando precisarmos e que nos ajudem a crescer. Paulo faz questão de defender o seu apostolado e o seu chamado, assim como fez na carta aos Romanos e Gálatas. Ele reforça que foi chamado pela vontade de Deus para ser apóstolo de Cristo Jesus. E faz assim porque alguns falsos mestres surgiam na igreja e tentavam manchar sua imagem e também a sua mensagem. Através dessa defesa de Paulo, aprendemos que precisamos ter convicção do nosso chamado, pois assim como Paulo, também estamos sujeitos a ataques e perseguições até mesmo por outros membros da igreja. E esta certeza do nosso propósito fundamentará o exercício do ministério que o Senhor nos concedeu. E qual é a melhor forma de nos defendermos dos falsos mestres? Através do estudo constante e sistemático da Bíblia, como estamos fazendo nessa escola bíblica. É muito mais difícil enganar um cristão que tem o seu prazer na lei do Senhor e nela medita de dia e de noite. Paulo procurava lidar com os irmãos de uma forma bastante pessoal.
Como fundador de igrejas, ele conhecia muitos irmãos e irmãs pessoalmente, bem como seus estilos de vida. E essa proximidade lhe permitia manter uma abordagem pedagógica, carinhosa e pessoal. Paulo destaca que os membros de Corinto foram santificados por meio da obra de Cristo, para exercer os seus chamados específicos e servir na igreja local. O apóstolo inicia a carta destacando os pontos positivos da igreja, ressaltando as qualidades dos irmãos e o chamado para serem santos. Mas logo na sequência, inicia uma série de repreensões, as quais eram necessárias, pois haviam comportamentos inaceitáveis entre os irmãos daquela igreja. Paulo saúda os irmãos com a graça e a paz da parte de Deus, do nosso Senhor Jesus Cristo. Porém, esse termo graça não era uma saudação comum. Ele tinha um significado que remetia à livre dádiva de Deus em Cristo. O apóstolo, que vivia em função da obra de Deus, conhecia bem o significado dessa graça, pois já havia passado por uma série de dificuldades e injustiças por amor ao Evangelho. Um exemplo de aplicação dessa graça na vida de Paulo pode ser encontrado na segunda carta que ele escreve a Timóteo, quando orienta esse jovem pastor a se fortificar na graça que há em Cristo Jesus. Igualmente, quando ele deseja a paz como um bom judeu, Paulo tinha em mente o conceito de paz do Antigo Testamento, representado pelo termo shalom, que não expressa somente a ausência de conflitos, mas representa uma prosperidade integral para o ser humano, e em especial a espiritual. Portanto, os termos graça e paz possuem um significado profundo e seriam muito bem-vindos para a igreja de Corinto, que se encontrava em uma situação de tensão e conflitos. Paulo tinha como costume incluir ações de graças a Deus em suas cartas pela obra de Cristo na vida dos irmãos da igreja. Quando oramos pelas pessoas, nos colocamos no lugar delas, desenvolvendo em nós um sentimento de empatia. E a prática da oração também tende a melhorar a qualidade dos nossos relacionamentos, pois passamos a ver as pessoas com mais compreensão. Paulo havia estado por 18 meses naquele local e muitos daqueles irmãos eram frutos de suas pregações e exemplo de vida. Ele estava abatido diante das informações que havia recebido a respeito da situação da igreja, mas antes de fazer repreensões, Paulo agradece a Deus pela vida deles. E o esforço dos irmãos também era motivo de ações de graças, porque manter um estilo de vida cristão naquela sociedade corrompida era um desafio. Assim, Paulo era grato pela permanência deles na igreja e incentivava os irmãos a prosseguirem e a não saírem do caminho. O apóstolo destaca 3 qualidades daquela igreja: o enriquecimento na palavra, o conhecimento experiencial de Deus e o testemunho de Cristo confirmado neles. Semelhantemente, não é fácil viver de acordo com os padrões cristãos nos nossos dias. Afinal, também estamos inseridos em uma sociedade distante dos ensinamentos da palavra de Deus. Especialmente para o jovem cristão, é desafiador se manter puro. Mas não desanime, permaneça firme nos caminhos do Senhor, servindo a Ele e esteja certo de que você estará fazendo a melhor escolha. O Salmo de número 73 nos mostra o sentimento de Asaf, que chegou a invejar o ímpio e o seu modo de vida, até que ele entra no santuário do Senhor e se dá conta de qual será o fim deles. E então ele louva a Deus e reconhece que não há escolha melhor do que estar perto do nosso Criador. As palavras amáveis de Paulo, mediante suas ações de graças pela vida e pela fé dos irmãos de Corinto, preparou o caminho para aquilo que ele haveria de falar na sequência. Paulo havia sido informado sobre o mau comportamento de alguns irmãos daquela cidade, o que lhe trouxe uma série de preocupações. Era uma igreja nova e as atitudes dos membros demonstravam que eles ainda não tinham maturidade espiritual. O apóstolo menciona então o dia do Senhor e a promessa do arrebatamento. Esse dia tem um significado profundo, pois direciona o ser humano a somente 2 caminhos. Para quem está preparado, um dia de alegria e vitória eterna. Mas para quem não está preparado, será um dia do juízo, o início de uma eternidade distante de Deus.
Paulo, como um pastor dedicado, temia que os membros daquela igreja viessem a perder a sua salvação devido aos seus maus comportamentos. Então, ele explica aos irmãos, através dessa carta, que a nossa conduta no presente pode comprometer o nosso futuro. E isto é muito sério, pois cremos que não haverá uma segunda chance. Nossas decisões no presente nos direcionarão para um desses caminhos, a vida ou a perdição eterna. Portanto, vigiemos, pois não sabemos quando será o dia do Senhor. E este também era um dos objetivos dessa primeira carta aos Coríntios, orientar a respeito dos conflitos e maus comportamentos. Nós somos chamados para uma vida de santidade, com padrões que não se harmonizam com os do mundo. Portanto, é necessário que sejamos diferentes, que amemos uns aos outros e que nos esforcemos para imitar aquele que é o nosso exemplo maior, Jesus Cristo. Na sequência do texto, Paulo explica que o mesmo Deus que já havia presenteado aquela igreja com a salvação em Jesus Cristo, também era fiel para os guardar de modo irrepreensível até que o Senhor retornasse, conforme está o texto em 1 Coríntios, capítulo 1, versículo 8 e 9, que diz assim: Ele também os confirmará até o fim, para que vocês sejam irrepreensíveis no dia de nosso Senhor Jesus Cristo. Fiel a Deus, pelo qual vocês foram chamados à comunhão de seu Filho Jesus Cristo, nosso Senhor. Embora existissem diversas práticas que desagradavam ao Senhor, Paulo nunca desistiu daquela igreja e dos seus membros. A conversão de Paulo ao cristianismo mudou a sua mente. Ao invés de ver o Senhor como um Deus irado e vingativo, ele passa a ver um Deus de amor e misericórdia. Este é um exemplo para nós que também podemos ser usados por Deus para ajudar os nossos irmãos que se encontram em dificuldades. Você pode conhecer alguém que aceitou o Evangelho, mas ainda está em um processo de libertação, que pode ser instantâneo ou pode ser mais longo, varia de pessoa para pessoa. E quem sabe o Senhor não te escolheu para pegar na mão dessa pessoa e conduzi-la a uma vida de santidade, a comportamentos que estejam de acordo com os ensinamentos da Palavra de Deus. Lembrando que isso nos traz uma responsabilidade extra, pois se estamos ajudando alguém, nos tornamos um exemplo para essa pessoa, o que nos exorta a andarmos de maneira adequada. O pastor norte-americano Francis Chan afirma em uma de suas obras, chamada Cartas à Igreja, que se você não serve de exemplo para alguém, há algo de errado com a sua vida. Mas não se desespere, por mais que sejamos falhos, o Senhor sempre estará de braços abertos para nos perdoar e nos receber de volta. Para isso, devemos nos arrepender dos nossos pecados e abandonar as práticas que nos afastam do caminho. Deus, através do Espírito Santo que habita em nós, tem prazer em nos ajudar nesse processo. Basta que abramos nossos corações. E a carta de Paulo aos Romanos, no capítulo 12, nos ensina sobre a renovação da mente. E na sequência o texto diz: mas deixem que Deus os transforme. Isso nos ensina que Deus respeita as nossas decisões. Então, se você realmente quer ter uma mente transformada, deixe que Deus trabalhe na sua vida. Não resista à voz do Espírito Santo. Não deixe que a sua velha natureza ganhe força, mas abra o seu coração e permita que Ele faça morada e te molde. Amém? Logo após a saudação aos Coríntios, Paulo lembra que nenhum dom faltava àquela igreja. O texto diz assim: porque em tudo vocês foram enriquecidos nele, em toda a palavra e em todo o conhecimento, assim como o testemunho de Cristo tem sido confirmado em vocês, de maneira que não lhes falta nenhum dom. A presença desses dons na igreja de Corinto era uma evidência de que o evangelho havia se frutificado naquele local e que as promessas de Deus estavam sendo cumpridas. A igreja estava repleta de dons, que são presentes de Deus para nós. No entanto, vimos que esta mesma igreja padecia de uma série de problemas. Então podemos nos perguntar: como pode o Senhor distribuir dons a uma igreja como essa, em meio a tantas contendas e divisões? A resposta é muito simples. Primeiro, que a Bíblia não diz que todos os membros tinham problemas. Cremos que muitos viviam de forma coerente com os padrões cristãos. Segundo, e ainda mais importante,
os dons são presentes e merecidos de Deus. Quem recebe um dom não recebe porque é digno. É tudo pela graça e misericórdia de Deus. Paulo afirma que a manifestação desses dons era o testemunho de Cristo confirmado no meio do seu povo. Então, devemos ser gratos pelo potencial que temos e confiar que Deus é poderoso para desenvolver em nós a manifestação desses dons segundo a sua vontade soberana. O comentarista questiona se é possível medir o nível de espiritualidade de uma igreja analisando a manifestação dos dons do Espírito. Alguns cristãos pentecostais afirmam que sim, que a manifestação dos dons é um indicativo da espiritualidade e também da santidade de uma igreja. Entretanto, temos base bíblica para afirmar que essa não é uma verdade absoluta. Muito mais relacionado à santidade de um cristão está a manifestação do fruto do Espírito. O pastor Antônio Gilberto, ao comentar sobre os dons espirituais, destaca que, primeiro, uma pessoa que recebeu os dons do Espírito não significa que ela alcançou um estado de perfeição e que é merecedora das bênçãos de Deus. Segundo, assim como o crente não é salvo pelas obras, mas tão somente pela graça divina, assim também os dons do Espírito Santo nos são concedidos pela graça de Deus para que ninguém se engrandeça. Isso posto, concluímos que o crente verdadeiramente espiritual não é aquele que possui uma grande diversidade de dons, mas aquele que evidencia o fruto do Espírito em sua vida. E o termo é propositalmente colocado por Paulo no singular, indicando que há uma unidade, que simbolicamente é produzido pelo mesmo tipo de árvore e não deve ser manifestado separadamente. É inegável que os dons são importantes e não devem ser desprezados, mas precisamos entender que a melhor comprovação da transformação que o processo do novo nascimento opera em nossas vidas se dá pelo fruto. Portanto, não nos deixemos enganar. Para identificar se realmente uma pessoa possui maturidade espiritual, observe os seus frutos, suas ações no dia a dia. É possível enganar num primeiro momento, mas com o passar do tempo, as menores ações vão demonstrando se de fato temos maturidade espiritual ou não. E no último tópico dessa lição, o comentarista destaca que os dons devem ser usados tomando como base o amor. O capítulo 3 da Carta aos Coríntios traz uma série de qualidades e grandes feitos, mas evidencia que sem o amor de nada adiantaria. A diversidade de dons, aliada à maturidade espiritual, são bênçãos para a igreja. Porém, os dons não podem ser considerados um fim em si mesmo. Eles devem ser usados com humildade e nunca para fazer uma promoção pessoal. O propósito deve ser sempre coletivo, visando o desenvolvimento da igreja como um todo, e não somente daquele que recebeu o dom. Deus, em sua infinita graça, distribuiu os diversos dons para serem compartilhados na igreja, e quando são complementados entre si, potencializam os seus benefícios. Desse modo, não devemos ficar fazendo comparações entre pessoas ou dons, mas sim verificar qual que é a contribuição de cada um à igreja, que é comparada pelo apóstolo a um corpo, no qual as partes separadas não fazem sentido, mas atuam como um todo, como um organismo vivo que glorifica a Deus. Assim, se por um lado Paulo agradece a Deus pelos dons concedidos aos coríntios, por outro, ele adverte que os dons devem ser utilizados para o bem comum. Concluindo essa lição, observamos que temos muito a aprender com a postura de Paulo, ao se dirigir aos irmãos da igreja de Corinto. Embora fosse uma igreja com muitos problemas a serem tratados, sendo alguns deles de natureza grave, Paulo inicia dando graças a Deus pela vida dos irmãos e pelos dons que receberam, para só então adverti-los a respeito de seus erros. Ele também introduz a questão dos dons, que embora sejam muito importantes para a igreja, devem ser utilizados para o bem comum e eles não definem o grau de espiritualidade de um cristão. O que define é a manifestação do fruto do Espírito. Obrigado pela sua atenção, que Deus te abençoe grandemente.